Você já deve ter escutado a seguinte frase que dizem que é do Miguel de Cervantes: "Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay." E o caso que você vai ouvir hoje é mais ou menos por aí. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem! E aí, vocês já viram as capinhas de celular na loja do aviõesemusicas.com.br? São capinhas com motivos exclusivos de aviação para qualquer modelo de celular. É só entrar na loja e fazer a sua encomenda. Tem o link da loja aí na descrição, tá? Mas é loja do aviõesemusicas.com.br, muito fácil. Você já ouviu falar de navio fantasma, né? E de casa mal assombrada também. Pois é, isso vai ser mais ou menos uma mistura dos dois casos. Era uma vez uma das companhias mais prestigiadas dos Estados Unidos, a Eastern Airlines. Ela era uma das 4 grandes empresas domésticas americanas no século XX e tinha praticamente o monopólio das rotas entre a Flórida e Nova York até a década de 50, mas continuou dominando esse segmento mesmo depois disso. A empresa era baseada em Miami. A estrela da sua frota na década de 70 era o Lockheed 1011 TriStar, um belíssimo jato wide-body, ou seja, de fuselagem larga, contemporâneo do DC-10 e do Boeing 747, mas que apesar de ser considerado por muitos muito avançado, acabou não funcionando direito, muito por causa dos motores fabricados pela Rolls-Royce. O TriStar tinha uma peculiaridade, ele tinha uma galley no porão do avião, e para chegar lá tinha que se usar um pequeno elevador. Por esse elevador é que subiam e desciam tanto as refeições quanto os tripulantes. Apareceu até em filme de Rambo essas coisas. Um belo dia, uma comissária chamada Virginia estava trabalhando na galley do L-1011 de prefixo November 318 Eco Alpha, quando de repente uma névoa começou a se formar. Ela parou o que estava fazendo e prestou atenção, quando lentamente começou a surgir na névoa o rosto de uma pessoa. Tá arrepiando? Era o engenheiro de voo Don Repo. Desesperada, ela subiu para a cabine principal e disse que não estava passando bem e guardou o segredo para ela mesma, senão iam pensar que a menina estava maluca e iam mandar ela embora, né? Um mês depois, durante o embarque de um voo de Newark para Miami, nesse mesmo avião, a chefe de cabine reparou num tripulante acomodado na primeira classe. Como ele não estava na lista de passageiros, ela foi até lá e perguntou para esse piloto que estava sentado, que continuou caladinho, com um olhar distante. Ela ficou irritada com a falta de resposta do colega e a situação desconfortável já começava a chamar a atenção dos passageiros mais próximos que estavam vendo o cara também. Ela perdeu a paciência e foi até o cockpit e chamou o comandante do voo. Quando ele viu quem estava sentado na poltrona, não se conteve e exclamou: "Meu Deus, é o Bob Loft." Na mesma hora, a figura silenciosa desapareceu na frente de todo mundo. Uau! O voo foi cancelado, os passageiros precisaram ser acalmados e então até a imprensa ficou sabendo que tinha alguma coisa errada nesse avião. Mas quem era Don Repo e Bob Loft? As figuras que haviam aparecido para os colegas no TriStar. E por que justamente no November 318 Eco Alpha? Bem, para entender o caso todo e ainda aprender algumas lições importantes, precisamos voltar alguns meses no tempo, até dezembro de 1972. Dia 29, o comandante Robert Loft, um dos mais experientes e antigos na Eastern, com quase 30 mil horas de voo, sendo que 280 só no TriStar, faria apenas um voo bate-volta entre Miami, Newark, Miami. Do lado dele, o primeiro oficial Bert Stockstill, com mais de 5 mil horas de voo, mas também cerca de 300 no TriStar. Atrás dos dois, o engenheiro de voo Don Repo. Além deles, 10 comissários cuidavam dos 163 passageiros no grande, moderno e confortável TriStar, que tinha pouco mais da metade de seus assentos ocupados naquela noite. O Lockheed que ia fazer esse voo tinha a matrícula November 310 Eco Alpha.
era novíssimo, pouco mais de 4 meses na frota da companhia. Apesar do atraso da partida na segunda etapa, o vento de cauda ajudou e no finalzinho da noite o TriStar se aproximou para a pista 9 Lima de Kamiah, que é o aeroporto internacional de Miami. A cerca de 3.000 pés já na aproximação, o trem de pouso foi comandado para baixo. O primeiro oficial, Stockstill, que estava pilotando a aeronave, reparou que a luz de travamento do trem de pouso do nariz estava acesa. A cerca de 1.500 pés e apenas 2 minutos de tocar no solo, o comandante Loft informou ao controle que estavam iniciando uma arremetida. Eles foram então instruídos a subir para 2.000 pés no rumo 270, que é oeste, e iniciaram uma curva em direção aos Everglades, enquanto tentavam resolver o problema. Para quem não conhece, os Everglades são um pântano gigantesco que cobre o lado oeste da Flórida, do tamanho mais ou menos do estado de Sergipe. Quase não tem cidades e estradas por lá, e numa noite escura e sem lua, é simplesmente impossível distinguir céu e terra. Tipo isso. Inclusive eu tenho um amigo, o Anderson Rafael, que voou por ali de Cessninha quando ele estava lá nos Estados Unidos estudando aviação, e ele falou que foi um dos momentos mais tensos dele é voar 1.500 pés noturno em cima do Everglades. Por acaso, sentado no assento extra da cabine de comando, que a gente chama de jump seat, tinha um funcionário da Eastern voltando de passageiro de Nova York. Era o engenheiro Ângelo Donadeu, um dos responsáveis pela introdução do TriStar na frota da companhia, e que se prontificou a ajudar. Embora acreditassem que o problema era mais da luz de indicação do que do trem de pouso em si, afinal é mais fácil uma lâmpada dar problema, uma indicação dar problema, do que um sistema de trem de pouso inteiro. Mas eles tinham que se certificar de que o trem dianteiro estava mesmo baixado e travado. Nessa época, para se certificar disso, vários modelos de avião, eles possuíam uma escotilha que dava acesso ao porão de aviônicos, bem abaixo da cabine de comando. Aliás, tem vários aviões hoje em dia que têm esse acesso também. Só que lá tinha um pequeno visor com espelhos por onde se observava uma indicação visual de que o trem estava travado e na posição desejada, através de uma marcação no trem de pouso. Enquanto os pilotos, o Loft e o Stockstill, conferiam a lâmpada aparentemente queimada do painel, o Donadeu e o Repo desceram para o mal iluminado porão. Depois de alguma dificuldade com a falta de espaço e com dificuldade para enxergar, os dois confirmaram que o trem estava baixado. Mas quando o primeiro oficial olhou novamente para o painel dele, alguma coisa não fazia sentido. Eles estavam um pouco inclinados para a esquerda, mais rápido do que deveria e aparentemente muito baixos. Em segundos, o jato entrou voando a quase 400 km por hora no pântano escuro e se desintegrou imediatamente. Dos 176 ocupantes da aeronave, só 75 sobreviveram, e alguns com ferimentos graves. E os pilotos e o engenheiro de voo estavam entre as vítimas fatais. Dos 4 que estavam na cabine, só o Donadeu sobreviveu. A investigação indicou que o comandante, ao se movimentar em seu assento para tentar falar com os 2 colegas que estavam no porão, deve ter esbarrado na coluna de controle, ativando sem querer e sem perceber um modo no piloto automático chamado Control Wheel Steering. Nesse modo, o avião se comporta como uma aeronave com fly-by-wire em modo manual. Olha que interessante, Control Wheel Steering, fly-by-wire. Você sabe traduzir essas coisas? Então, vocês sabem que a gente tem um grande apoiador aqui no canal, que é o Cambly. O Cambly ajuda você a treinar o inglês, treinar conversação. É um aplicativo multiplataforma, funciona em Android, iOS, Mac, PC, qualquer coisa que apareça uma tela e tem coisa escrito, o Cambly funciona. E você consegue planejar esses minutos que você não tem na sua vida para estudar. Você fala com tutores nativos da língua inglesa e eles te corrigem na pronunciação. Eu ainda continuo estudando com o Cambly porque eu preciso corrigir muita coisa. Apesar de eu me comunicar bem em inglês, a pronúncia minha ainda não é lá essas coisas. Então aproveita que o Cambly é parceiro aqui do canal, usa esse código ou o link que está na descrição e você vai ter várias vantagens só por ser assinante do canal Aviões e Músicas. Legal, né? Mas vamos lá.
Control Wheel Steering. Nesse modo, o avião se comporta como se fosse uma aeronave fly-by-wire em modo manual. Na atitude que você colocar, ela fica. Então, o avião começou a fazer uma curva descendente suave que nem o comandante, nem o primeiro oficial perceberam. O alarme de altitude até tocou, como era previsto, mas os investigadores acreditam que os dois, distraídos pelo evento com a luz do trem que não estava funcionando, não tenham reparado. Como era uma noite muito escura, sem referências visuais externas, os pilotos ficaram totalmente dependentes das indicações de seus painéis. E nem o piloto que estava voando, que estava sentado na direita, e nem o piloto que estava na esquerda perceberam as indicações. Os painéis dos aviões mais modernos hoje em dia têm mais recursos que avisam a tripulação desse tipo de mudança no modo de voo. Mas principalmente, esse acidente nos ensinou a importância do gerenciamento dos recursos de cabine. Um dos grandes focos das aulas de CRM, que é Crew Resource Management, que todos os tripulantes fazem periodicamente hoje em dia, é nessa necessidade de haver alguém sempre pilotando o avião efetivamente, enquanto o outro piloto lida com a pane, qualquer pane que tenha. Quando a gente fala assim, a gente percebe que ainda está muito longe de termos um avião voando só com um piloto. Mas a história não termina aí. Lembram lá do início das aparições? Relatos bizarros começaram a aparecer nos livros de manutenção de outros 2 TriStar da companhia. Vice-presidente da Eastern primeiro a embarcar. Cumprimenta o comandante no avião. Parece ser Bob Loft. Vice-presidente sai do voo. Primeiro oficial faz a externa. Na volta, encontra Donald Repo sentado no assento do engenheiro de voo. Repo fala com ele e em seguida desaparece. No segundo caso, Repo também falaria com o comandante em Porto Rico. Não haverá mais nenhum acidente com L-1011 na Eastern. Nós não deixaremos que isto aconteça. Numa outra aparição, enquanto uma comissária trabalhava na Galley, viu o rosto de Repo formar-se no vidro do forno. Apavorada, ela subiu e chamou um colega. Quando chegaram lá, a figura teria dito aos dois: "Cuidado com o fogo nesse avião." E sumiu. A aeronave partiu de Nova York para a Cidade do México sem problemas. Na perna seguinte, para Acapulco, teve uma pane no motor 3 e o voo foi cancelado. No dia seguinte, uma tripulação técnica iria trazer o avião vazio de volta para a base de manutenção em Miami, com 2 motores funcionando apenas. Na decolagem, o motor da esquerda explodiu. E apesar da dificuldade extra no ar rarefeito da alta capital mexicana, os pilotos trouxeram o avião em segurança para o solo com apenas um motor. O incidente provocou uma superexposição na mídia. Tripulantes pediam para serem transferidos de frota. Os jornais e programas de TV começaram a falar insistentemente do assunto. Com o frenesi, curiosos e médiums faziam reservas para voar nesses aviões assombrados da Eastern, enquanto a postura oficial da empresa era de que tudo não passava de boatos. E comunicados internos, inclusive, ameaçavam de demissão quem vazasse algo para a imprensa. Os livros de bordo dessas aeronaves envolvidas foram substituídos e no início de 1974, as aparições desapareceram. Uma investigação dos documentos dessa época sugere que essas aeronaves tinham algo em comum. Depois que os destroços do TriStar acidentado foram recolhidos do Everglades, algumas peças que haviam resistido ao acidente teriam sido lavadas, recondicionadas, testadas e aprovadas pela manutenção da companhia, economizando uma quantia razoável de dinheiro para a empresa. Essas peças estariam sendo usadas nas aeronaves onde a maioria das aparições aconteceram. Quando perceberam essa correlação, a Eastern teria ordenado à diretoria de manutenção que retirasse as peças reaproveitadas dos aviões da frota e teria sido isso que teria dado fim às aparições. É mole. Tem muitos outros fatos intrigantes sobre esse ocorrido. E o jornalista John Fuller escreveu um livro que ficou famoso, chamado O Fantasma do Voo 401. Foi publicado em 1976. Embora muitos considerem a obra infame, e o então presidente da Eastern, o ex-astronauta da Apollo, Frank Borman, tem até ameaçado
processar o autor, algumas séries de TV e filmes também vieram a falar do acidente. E desse lado, digamos, menos ortodoxo do assunto. E para honrar o nome do canal, tem até uma música pitoresca com o mesmo título do livro, lançado em 1979, pelo músico Bob Welch. E você acredita em fantasma? Em bruxa? Em duende? Deixa aí no comentário se você acredita nessas fantasias aí. Eu, particularmente, não acredito. Pelo que las hay. Se gostou, deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!